queria dizer que eu vou fazer um panorama da missão, tá? Então eu vou falar um pouco dos maiores resultados obtidos. Então eu vou tentar falar um pouco qual foi o objetivo, por que estudar cometas, um pouco da história, do desenvolvimento e dos instrumentos da missão Rosetta. E no final eu vou falar um pouco dos resultados e finalmente fazer uma conclusão com as considerações do que a gente descobriu, o que a gente revelou com a missão e as suas implicações para a formação dos cometas e desse cometa em especial e formação do sistema solar. Então, o que é um cometa? De observações terrestres a gente só tem uma informação do ambiente em torno do cometa, porque o cometa é um objeto rico em poeira e refratários e voláteis, gelos em geral, CO2, CO, água. Então o que a gente observa da Terra basicamente é uma cauda de íons, né, dessas espécies ionizadas pela radiação solar, uma cauda de poeira e um envelope de hidrogênio neutro. Então o núcleo perfaz apenas geralmente menos de 10 quilômetros de toda essa estrutura, toda essa física por trás desse objeto, né? Esses objetos, por que esses objetos são ricos em voláteis? Bom, aqui só para mostrar um exemplo de cometa, afinal, né? Uma palestra sobre cometa. Então aqui você tem a cauda de íon e a cauda de poeira desse Comet West, bela foto. E então esses objetos, por que eles contêm voláteis? Bom, eles contêm porque eles vêm das regiões mais distantes do sistema solar, regiões transneptunianas do sistema solar. Eles sofrem perturbações em encontros próximos com os planetas gigantes, né? Eles são trazidos para o sistema solar interno, né? Então aqui é só um exemplo de algumas órbitas de cometas para ilustrar quão excêntrico essas órbitas são. Isso aqui eu acho que vocês todos já sabem mais ou menos. E a composição do cometa está diretamente implicada com a formação do sistema solar. Hoje em dia se propõe mais ou menos 4 grandes momentos, grandes eventos de mistura de material dentro do sistema solar, né? Talvez a maior grande implicação para a composição cometária seja o que durante o disco de acreção, onde ainda estão se formando os planetesimais, onde você ainda tem a formação, você está formando os grãos para depois formar os planetesimais. Então você tem um gradiente de temperatura e pressão, onde mais próximo da nebulosa você tem a formação de silicatos, de estatita, de olivina, que são minerais refratários. E mais distante, mais ou menos além de 10 unidades astronômicas, você tem a parte da nebulosa que preserva os gelos, né? E nisso tudo esses grãos eles estão embebidos ainda pelo gás, né, nessa época, para menos de 3 milhões de anos. Então você tem a viscosidade desse disco e você tem turbulência, viu? Eu já estou esquecendo português. Turbulências dentro desse disco que fazem com que nós tenhamos uma mistura de material. Então, após a formação dos planetesimais, da acreção, do crescimento dos planetesimais, você tem o que é um evento chamado de Grand Tack Model, onde Júpiter e Saturno eles caminham para órbitas para uma órbita mais interna do sistema solar. Então eles fazem com que parte desse material seja misturado. E isso ajuda a explicar a formação dos planetas internos, né, como a Terra, o Mercúrio e Marte, Vênus. Depois disso, depois de um certo tempo, mais ou menos em 800 milhões de anos depois, mais ou menos, de ter perdido gás, né, o sistema solar primordial, a nebulosa primordial, perdido gás, você tem o que se chama do evento de Nice Model, onde você tem essa troca de semi-eixo maior entre Netuno e Saturno, que faz com que seja removido grande parte dos planetesimais em massa do sistema solar, e algum desses corpos eles são, vamos dizer, embaralhados, né, misturados. Se a parte desse material é levado
para regiões mais distantes e parte desse material também é trazido mais para próximo. Então, o que os cometas são, basicamente, são um produto de todo esse processo de mistura, que finalmente são alguns objetos que sofrem de certas perturbações pelos planetas gigantes e que têm sua órbita excentrizada, eu vou inventar uma palavra, viu? E são trazidos para o sistema solar interno. Ok, essa é a parte mais chatinha da introdução, eu diria. Então, o que a gente observa pelas missões anteriores, a Rosetta, por exemplo, a gente observa, por exemplo, a Stardust, ela coletou grãos da coma do planeta, do cometa Wild 2, se eu não me engano, e nesses grãos a gente já observa grandes evidências dessa mistura radial. Aqui você tem, por exemplo, enstatita, esqueci o nome do FS, e então você tem enstatita, que é um material refratário, formado próximo em regiões de temperaturas mais altas durante a formação, e você tem uma mistura também de grãos de composição solar que não foram processados termicamente. Bom, então por que ainda os cometas? Os cometas têm um grande componente de voláteis, como eu tinha dito. Isso aqui é uma tabela com a abundância relativa de todos os cometas então observados até 2006, são artigos de 2006, então um pouco antigo, onde você tem, todos estão normalizados a respeito da água, né, H2O, e a parte vermelha é a variação que se observa, né, dos elementos contidos nessa amostra de cometas, né, até então estudadas. Então você tem a formação de vários tipos de moléculas orgânicas, ácidos, você tem hidracarbonetos, tolenos, por exemplo, que se formam na nebulosa, ou são materiais já acretados antes da pré-nebular, né? Ou formados durante a irradiação da superfície do próprio cometa, ou também contidos na própria nebulosa. Então, os cometas são ricos em materiais prebióticos, moléculas bióticas importantes para a origem da vida. Bom, então, ainda por quê? Só para dar Então, a gente sabe que os cometas periódicos têm sua origem no cinturão de Kuiper, ou cinturão de Oort. Sua composição, ela preserva traços do início, né, da formação do sistema solar. Eles têm materiais que são alterados termicamente e também não alterados. Você tem também cometas que foram historicamente considerados os principal fonte de água para a formação dos oceanos na Terra, que vem sendo já não tão, vamos dizer, aceito, né? Está sendo confrontado. E, por fim, como eu já tinha dito, os orgânicos. Também, não só na parte de essa parte mais bonita, mais romântica, da formação do sistema solar e formação da vida, a gente também tem grandes questões que restam sobre a física da atividade começar, a física dos cometas em geral, que, por exemplo, a superfície está finalmente composta do quê? Qual é a proporção de orgânicos, gelos e refratários na superfície? Qual é a estrutura interna do cometa? Ele é um Hubble Pile, né? Uma pilha de escombros, tem uma composição uniforme, ou é como que eu posso dizer? Layering, formado em camadas, né? Quais são os mecanismos atrás dos outbursts, transição do gelo amorfo para a forma cristalina, gas pockets, você tem várias hipóteses concerning isso. Como os gelos sobrevivem na superfície, isso é uma questão que se põe também. E por fim, qual é o papel da morfologia da superfície do cometa com a atividade. Então são questões que vêm desde as outras missões espaciais, quando a gente começou a finalmente ter imagens resolvidas de núcleos cometários. Bom, então quais cometas? Bom, até então
A missão Rosetta escolheu visitar um cometa da família de Júpiter, que são cometas de curto período, né, menos de 20 anos. Por quê? Porque são objetos que a gente tem uma boa conhecimento orbital, né, dos seus parâmetros orbitais, e são objetos que a gente pode observar, fazer campanhas, observar e pode constrain. Restringir, obrigado. Restringir as observações que a gente faz da Terra e confrontar com as observações que a gente pode fazer através de uma missão espacial, o que é diferente de um cometa de longo período, um cometa hiperbólico, por exemplo. E acredita-se que os cometas da família de Júpiter, eles perderam sua camada primordial, né? Então, porque a cada revolução os cometas eles perdem mais ou menos 1 metro de profundidade, né, da sua superfície. Então, o que a gente observa, acredita-se que a gente observa nesses objetos, são então as camadas até mais profundas, né? Então aqui é só um panorama aqui em um eixo, um plot de excentricidade por ser um eixo maior, e os pontos em azuis aqui são todos os cometas da família de Júpiter. Aqui é o cinturão de asteroides, e esses vermelhinhos são os asteroides ativos. Então, só para ilustrar. Ok, sobre a missão. Ela foi nomeada em homenagem à estela que foi descoberta durante as conquistas napoleônicas, né, que ajudou a revelar os hieroglifos egípcios, né, a decifrar esses hieroglifos. Então, nos anos 90, a missão foi selecionada como um projeto Cornerstone, um projeto fundamental pela Agência Espacial Europeia. Até então, apenas 3 missões espaciais, ou sondas, tinham visitado pequenos corpos. Então, em 2003, 2004, finalmente se foi escolhido durante todos esses anos foi escolhido um alvo, né, para a missão, que foi caracterizado ao longo desse período. Mas, infelizmente, em 2003, houve um problema com o foguete Ariane 5, então forçou uma mudança da data para 2004, o que também forçou a mudar o objeto de estudo, o alvo de estudo, que foi então selecionado o 67P Churyumov-Gerasimenko, que é um nome horrível, demorei um ano para aprender. Então, em 2008, em 2011, a gente tem finalmente lançada a sonda. Temos uma visita a 2 asteroides, são resultados que eu não vou falar aqui, mas a quem interessar, minha tese de doutorado foi sobre Lutécia, por exemplo. E, finalmente, em 2014, a sonda é colocada para dormir nesse período, colocada em modo de repouso. Então, por 2 anos, eles cortaram completamente toda a comunicação com a sonda e esperaram que ela chegue. Então, finalmente, ela se aproxima do objeto, do 67P, e é dado o comando de wake up, né, de acordar a sonda. Então, aqui fez-se, na época, uma grande campanha com as crianças, com a divulgação sobre isso. Então, em agosto de 2014, finalmente, a Rosetta se torna a primeira sonda a orbitar um cometa, um núcleo cometário. Então, é importante lembrar que antes de Rosetta a gente apenas tinha glimpses, a gente só tinha algumas vislumbres dos núcleos cometários. Nunca até então se tinha acompanhado um cometa através da sua evolução cometária, através da sua evolução e da sublimação e da transformação da superfície. E então, o que a gente tem aqui é a sonda, propriamente dita. Ela é composta de 11 instrumentos, tem um tamanho com painel solar de 32 metros, não sei se alguém teve a oportunidade de visitar o DLR lá na Alemanha, mas é muito legal porque eles têm um modelo
em escala da roseta, assim, é enorme, assim, é enorme. Então, você tem instrumentos, eu vou falar um pouco dos instrumentos aqui. Então, aqui as setinhas eu coloquei quais são os instrumentos que a minha equipe, Lesiar, eu e minha equipe, a gente está implicado, né, dentro da equipe como um todo. Então, a gente tem um espectrômetro de ultravioleta. Temos, importantes são o CONCERT, que era um experimento para fazer uma tomografia do núcleo, um espectrômetro de massa, COSIMA, um detector de poeira, um microscópio atômico e, finalmente, o OSIRIS, que é uma um imagiador de alta resolução para estudo da superfície, morfologia da superfície e também do gás, que são dois modos, Wide Camera e Narrow Angle Camera. E você tem um espectrômetro no visível de 0,5 a 5 microns. E esse aqui isso faz parte da operação da sonda. Então, além da sonda, a gente tem a Philly, que é um robô que veio acoplado à sonda. E o Philly, por si, ele foi concebido para fazer experimentos junto com a sonda espacial e também experimentos próprios, com instrumentos próprios sobre. Então, nós temos aqui, por exemplo, o CONCERT, como eu tinha dito, que era o experimento de tomografia, onde seriam enviados sinais de radar dentro do corpo, e esse sinal seria detectado pela orbitador, pela roseta do outro lado, vamos dizer. Então, através da defasagem desse sinal, a gente poderia mapear a estrutura interna do núcleo cometário. Então, finalmente, como aqui fiz um panorama da sonda e do robô, então, durante esse período de 2004 a 2013, como foi mudado muito rápido o alvo, a gente basicamente tinha poucas informações das características físicas e até orbitais do 67P, Churyumov de Arezzo. Então, foi lançada uma campanha de observação na Terra com o Hubble e com telescópios, ground-based telescopes terrestres, né, telescópios terrestres. Então, obteve-se várias curvas de luz. Então, foi modelado se fez um modelo de foco do corpo, como seria o núcleo. O núcleo foi observado além de 4 unidades astronômicas. Então, fizeram-se observações com o Hubble, onde o núcleo cometário estava 4 unidades astronômicas, onde a coma ainda não era tão espessa, né? Ainda era possível obter a curva de luz do núcleo. Então, foi-se obtido alguns parâmetros, como, por exemplo, o albedo, entre 0,45% e 5%. O 67P é um cometa bastante poeirento, vamos dizer. A gente tem uma razão de poeira por gelo de 4 a 6. E os modelos termofísicos eles estimam um manto de poeira de mais ou menos 20 centímetros. Então, aqui estão os experimentos orbitais, só para mostrar o que foi obtido, estudado durante esse período. Só que, infelizmente, em julho de 2014, nós observamos que o modelo de forma não representava nem um pouco o núcleo cometário. O que se observa que, na verdade, o núcleo cometário tem uma forma bilobal, né? Então, essa forma bilobal foi amplamente comparada com um patinho de plástico. Essa era a piada geral, assim, quando finalmente a gente observou, e foi realmente era um patinho de plástico, igualzinho. Então, finalmente, em agosto de 2014, você obteve as primeiras imagens em alta resolução. Então, aqui você tem o núcleo, né, finalmente, do cometa. Ele tem um diâmetro mais ou menos de 4 km, 4,5 km. Uma velocidade de escape bastante baixa, de apenas 1 metro por segundo, ou seja, se você der um salto,
você já está na velocidade de escape, você já sai do domínio gravitacional do núcleo. E uma das primeiras, então, uma vez chegado finalmente no núcleo, um dos primeiros trabalhos foi de caracterizar a superfície de maneira global. Então, as primeiras coisas que nós tivemos que fazer foi um mapa fisiográfico das regiões, né? A primeira coisa que se observa é essa variedade morfológica na superfície do cometa. Você tem regiões que são dominadas por mares de poeira, ou outras que têm formas assim, circulares, né? Vários que chamam de terraços, né? Terraços circulares. Então, tem, por exemplo, essa parte de Hathor, onde você vê fissuras, né? Ranhuras na superfície de mais ou menos meio quilômetro. Então, ou seja, o núcleo se revelou um tesouro morfológico, né? Então, uma vez que foi caracterizado a morfologia e a superfície, primeiros mapas também, nós fizemos mapas de albedo e mapas de espectrofotometria para observar regiões de variabilidade espectrofotométrica, ou regiões que fossem mais ricas ou menos ricas em gelo, em voláteis. Então, uma vez após essa caracterização, foi-se escolhidos cinco locais que poderiam, onde a gente poderia pousar o robô, porque o primeiro objetivo, uma vez chegado no núcleo, era escolher um sítio de aterrissagem que fosse potencialmente liso e potencialmente, como eu posso dizer, potencialmente propício, exatamente. Se fosse propício à aterrissagem da filial, porque o robô, na verdade, ele não é um robô de movimento, a ideia é que uma vez que ele tocasse na superfície, ele pudesse se afincar, né, e ficar. Não é, por exemplo, como agora Yabusa 2, que foi sensacional, eles conseguiram colocar 2 robôs, e os robôs eles têm um mecanismo de salto, né? Eles vão pulando na superfície do objeto, do Ryugu, né? Bom, então, finalmente nós escolhemos o sítio J como Agi, que depois foi nomeado Agikia, que se encontra no pequeno lobo, né, na cabeça, vamos dizer assim, do cometa, do núcleo cometário. E, finalmente, em 12 de novembro de 2016, então, ou seja, vocês veem que 3 meses depois de termos chegado lá, se começou o processo de descida do robô. Então, aqui a gente tem fotos se não me engano, foi Osiris, né? Foi Osiris que obteve essas imagens da descida do robô, bem resolvido, eu acho linda essa imagem. E também da descida do robô contra a superfície do núcleo. Então, finalmente, o que aconteceu foi que, uma vez que era para, no momento de aterrissagem, os thrusters, né, como que os thrusters, ajuda aí. Thrusters do robô, eles não foram ativados, eles não ligaram. Já se sabia desse problema, quando foi enviado o robô, mas se enviou de qualquer forma, porque quem sabe ele poderia ficar na superfície de qualquer forma. Então ele se aproximou da superfície com uma velocidade muito grande. E, além disso, os arpões também não se ativaram. Então, uma vez que a filial tocou no solo, vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, que houve uma modificação da superfície. E ela não restou, ela bateu e voltou e saltou cerca de 1 quilômetro. Então, o primeiro toque foi aqui. Então, ela tocou, não ficou, e teve um primeiro salto, com uma velocidade, 1/3 da velocidade de aproximação. Então ela saltou 1 quilômetro para depois se colidir com a cratera Hametit, que é uma grande cratera que a gente tem
no pequeno lóbulo, e finalmente houve um segundo choque contra a superfície, não foi apenas um, mas foram dois, e finalmente se perdeu o contato 2 horas depois. Então, após esse momento, o robô foi dado como perdido, a gente não sabia mais onde se encontrava, né? E o Sinai ainda havia esse contato com porque o Philae ela tem uma bateria de 60 horas, mas após essas 60 horas, se não houver uma recarregação pelos painéis solares, o robô ele não consegue mais operar. Bom, então, logo após esse choque, a Philae se encontrou num lugar que a gente não sabia qual era, e ainda assim o robô conseguiu enviar algumas imagens de alta resolução de onde se encontrava, né? Porque o robô ele já tinha os procedimentos, uma vez que ele aterrissasse ou tocasse na superfície, vários experimentos eram já colocados em modos de operação. Então uma dessas era a câmera, né? Então aqui vocês podem ver que mesmo pode-se ver umas fraturas em escalas de milímetros e até mesmo heterogeneidades. Aqui uma variação de albedo dessa estrutura aqui nessa escarpada, né? frente à câmera, algumas variações de superfície também da escala de alguns milímetros. Então a variabilidade ao albedo verdadeiramente de pequena escala. Bom, então a gente se perguntava onde estava o robô, como eu tinha dito, a autonomia era de 60 horas apenas. Em junho de 2015 se tentou novamente uma comunicação com o robô, mas os contatos eram muito curtos, apenas 2 minutos, que não era suficiente para enviar os dados, né? Ou seja, o robô ele continuou fazendo as medidas, mas como não se tinha comunicação, na verdade o robô fez várias medidas. A gente perdeu completamente infelizmente perdeu completamente o resultado desses experimentos. Finalmente, então, quase 1 ano e meio depois, olhando as imagens de arquivo, finalmente a gente observou, né, foi até uma equipe de Marselha que encontrou, finalmente se encontrou uma imagem da Philae lá, virada, com os pés para cima, basicamente. Então aqui tá, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver direitinho, então vocês têm aqui um robô completamente virado debaixo de uma escarpada, e essa escarpada não permitia que houvesse uma iluminação, né, um fluxo solar suficiente para recarregar o robô. Bom, então, após essa etapa da missão, a próxima etapa mais importante foi estudar realmente a atividade cometária e a transformação da superfície durante a passagem do periélio. Então, de agosto a outubro, a equipe, uma preocupação era que já antes mesmo de agosto de 2015, se observa pedaços de cerca de tamanho de ordem de metros em torno do núcleo cometário, ejetados, né? Realmente rochas ejetadas, grandes boulders, né? Então o medo da equipe era que uma dessas rochas se chocasse contra a roseta, e que a gente sim observou vários eventos de outburst, vários eventos de ejeção, mas a gente perdeu a informação em detalhes da superfície durante essa passagem. Então, assim, um resultado interessante foi que foi detectado durante esse período 35 outbursts, e era um outburst mais ou menos a cada 1,3 dias. E, finalmente, a missão deveria terminar em dezembro de 2015, mas ela foi prolongada até setembro de 2016. Nesse mesmo período, em março de 2015, foi perdida a parte do infravermelho, do imagiador, o espectrômetro imagiador,
Então se perdeu toda essa informação interessante do infravermelho próximo. Mas, em compensação, com a extensão da missão, isso nos permitiu de estudar as regiões sulistas, as regiões do sul do cometa, porque o que acontece é que o cometa tem uma inclinação, o eixo de inclinação, eixo de rotação é inclinado a 52 graus em respeito do plano, né? Então, o que acontece é que quando, durante a passagem periódica, após a passagem, a atividade os gases emitidos, né, da superfície vinham principalmente do sul do cometa, porque a aproximação do periélio estava alinhada com essa iluminação do sul, do verão do sul. Aqui, por exemplo, eu mostro um exemplo de uma região do sul da superfície do núcleo, onde você tem a variação de temperatura junto com a fração de sombras e a fração do ângulo de incidência. Então isso aqui é só para ilustrar que antes da passagem periélica, que aconteceu mais ou menos aqui, boa parte da superfície no sul estava coberta em sombras. Então após a passagem há um aumento assim, do ângulo de incidência e do sombreamento da região, mas não é na mesma quantidade que era anteriormente. Então isso nos permitiu de estudar essas regiões durante essa época de 2016, que foi muito interessante, porque assim a gente podia confrontar as modificações morfológicas com as atividades cometárias. Bom, então, com isso eu passo para os resultados mais interessantes da missão. Antes eu queria só fazer, então, finalmente um panorama de todas as propriedades do núcleo. Então, se deriva uma densidade de 0,5, cerca de 500 kg por metro cúbico. Então, se estima uma porosidade de 70% a 80%. Como tinha dito, a razão entre gás ou gelo e poeira é bem alta, de 4 a 6. Aqui a inclinação no eixo de rotação, como eu tinha dito. E a produção de vapor d'água durante os primeiros meses de estudo. Então, bom, aqui eu vou fazer um panorama dos resultados, que não foram poucos. Por exemplo, a gente observou vários eventos na superfície. Um deles é, por exemplo, a formação de dunas, ou seja, mesmo se pensando que a pressão da Comas é bastante baixa, ainda assim se observou essas aqui, como vocês podem ver, né, formações de dunas de mais ou menos uns 100 metros, né, sobre essa região aqui do pescoço do núcleo. Então, pode-se estimar, por exemplo, uma velocidade do gás de cerca de 300 metros por segundo, o que é compatível com as velocidades do gás medida por outros instrumentos, pelo LIRO. Foi possível associar esse evento de cliff collapse com a ejeção de material. Então, através dessa observação, foi proposto que a totalidade da ejeção de poeira pelo núcleo era devido a um mecanismo que foi chamado de um mecanismo gentil, ou seja, ao invés por exemplo, da transição entre gelo amorfo e gelo cristalino, que é uma transição exogênica, quer dizer, quando você tem essa transformação de estrutura do gelo, você tem uma alta liberação de energia. Aqui se propunha que, na verdade, através de várias passagens através do periélio, esse cliff, né, essa escarpada, ela sofre uma erosão térmica que finalmente causa desmoronamento do material. Então, é um mecanismo que compete com os mecanismos, vamos dizer assim, mecanismos mais violentos, mais estabelecidos na literatura. Só que, só que o que a gente observa, esse é um artigo que está em publicação, que não é bem assim. A gente ainda observa
há fortes transformações na superfície do cometa que não são compatíveis com esse modelo de gentil de atividade. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, essa imagem aqui foi obtida antes do periélio, e essa aqui depois da passagem do periélio. Então, não sei se está tão fácil de ver, porque tem muita sombra, é uma imagem muito sombreada, mas aqui, por exemplo, essa estrutura de mais ou menos 10 metros, né, você tem montes aqui que foram completamente ejetados, formação de cavidades, e toda essa massa aqui chamada F1 desapareceu. E o mais interessante foi o aparecimento de um boulder, uma rocha de cerca de 50 quilômetros que se chocou contra essa escarpada aqui. Então você tem, ou seja, indícios de que os processos de outburst, eles têm energia suficiente para levitar rochas muito maiores que 1 metro, até 50 metros. Aqui também, além do estudo de mudança morfológica, a gente também fez um estudo de todos os outbursts que tiveram origem nessa região, uma região do sul. Então, aqui a correlação é que a 50% da atividade que se observou nessa região vem do aparecimento dessa rocha. E além disso, foi interessante que nós conseguimos restringir um outro outburst de setembro, do 14 de setembro, com a formação de uma cavidade. A massa desse outburst correlaciona com mais ou menos a perda de 1 metro, a cavidade tem mais ou menos 10 metros, então cerca de 1 metro foi perdido nesse evento. Então, o que se vê finalmente é que essa formação de cavidade pode estar relacionado com mecanismos, por exemplo, os propostos de gás de pressurização, por exemplo, cavidades pressurizadas. Você tem esse gelo volatilizando dentro de uma certa... Você tem uma camada de poeira, então o gelo volatiliza por debaixo dessa camada de poeira, mas ela continua pressurizada porque a capacidade do gás se percolar através da estrutura da poeira não é suficiente. Então isso vai build up, né? vai aumentando, porque a cada passagem periélica, por exemplo, essa cavidade se pressuriza e finalmente esse gás aí sai com uma força muito grande. Então isso é um dos mecanismos propostos para os outbursts dos cometas. Também temos indícios de layering, né, de estrutura em camadas, ao invés das outras estruturas internas. Por exemplo, Massaroni ele propõe que, no estudo geral morfológico do núcleo, ele observa vários alinhamentos de várias escarpadas, o que ele correlaciona na verdade, com uma estrutura em camadas, né, no cometa. Essas camadas, e como teriam formado essas camadas? O que acredita-se que durante a acreção do pequeno corpo, né, o crescimento do pequeno corpo, o que acontece como as velocidades de impacto para alto sem eixo maior são muito mais gentis do que no sistema solar interno. Então o que acontece é que essas baixas velocidades, aliada com material que é extremamente poroso e um material que é extremamente frágil, ao invés de craterizar, esse material fica depositado, ele se deposita um em cima do outro. Então, isso não parece ser um dos indícios dos indícios que a gente observa nas imagens. Outra também, a gente observa que as regiões ricas em gelo são muito localizadas. O núcleo, em sua maioria, é
completamente depletado de gelos, são observados só em pequenas regiões e geralmente perto de escarpadas, onde são mal iluminadas. Aqui, aqui só para ilustrar uma distribuição de regiões ricas em gelo em relação à longitude e à latitude do cometa. Então, isso aqui é uma grande linha de estudo da minha equipe, o Indonesia, é estudar essas regiões ricas em gelo na superfície. Então, essas regiões têm como característica um alto albedo, um albedo superior à da superfície, aqui, como por exemplo, e também um espectro no visível bastante plano, o que se relaciona com um aquecimento em gelo, principalmente gelo d'água. Então aqui está um espectro Virtus, antes de Virtus morrer, né? Então aqui vocês podem ver o banda d'água, né? O sinal da banda d'água e o sinal da banda de orgânicos, que ainda se encontra um mistério. Algumas dessas essas regiões ricas em gelo, elas sobrevivem por vários meses e mesmo através da passagem periélica, o que é uma evidência de renovação, né? É uma evidência de renovação do gelo que percola e que ele como dizer, embebe, né? Embebe a superfície superior. Então, ou seja, tem atividade, você está perdendo esses voláteis, ao mesmo tempo que essa região está sendo recarregada, reembebida. Bom, em uma dessas regiões foi então detectada a primeira assinatura de gelo de CO2 na superfície. É um artigo Nature também, do Philakion, onde você tem aqui então um espectro Virtus, só para mostrar, entre 1 a 4 microns. Então aqui você tem a assinatura, né, da área, e você tem 5 marcadores que são relacionados ao gelo de CO2. Então aqui são diferentes testes, somente com água você não consegue fitar essa estrutura, né, ajustar essa estrutura, e somente adicionando o CO2 que se consegue finalmente caracterizar esse espectro. Estou chegando no fim, falei que era muito resultado. E finalmente, muito interessante um resultado que saiu esse ano, que foi um grande estudo através do espectrômetro de partículas capturadas, o COSIMA, onde a gente finalmente se caracterizou a composição da superfície. Então hoje a proporção entre carbono e silicato, que se relaciona com mineral e orgânico, é mais ou menos de 50 a 50%. Então o cometa é extremamente misturado, ele não é composto somente de orgânicos ou de material carbonáceo, mas também tem uma grande quantidade de minerais. E também, através do instrumento Rosina, que é um detector de gás, foi detectado várias moléculas orgânicas, moléculas complexas, e mais interessante, The King of the Zoo, Leão, foi a detecção de glicina, que é um aminoácido. Foi uma detecção feita pela Philly durante essas 60 horas, todo o dado que ela conseguiu enviar, e uma dessas foi a detecção de glicina, foi pelo Ptolomeu, que é um instrumento no robô. E talvez também o resultado, com maior implicação para a formação do cometa e a formação do sistema solar, foi a primeira detecção de gás oxigênio molecular e nitrogênio molecular. Isso é muito interessante porque nunca foi detectado oxigênio molecular em gelos interestelares, e eles se encontram em muita baixa abundância nas nuvens interestelares. Por quê? Porque a reatividade entre o hidrogênio, o gás de hidrogênio e o oxigênio molecular, eles são extremamente reativos, então eles facilmente reagem e formam água. Em discos protoplanetários, eu botei raio, não é raio, mas
tem a assinatura de oxigênio molecular só é encontrada para semi-eixos maiores do que 5 unidades astronômicas. Então tudo, e assim, não se acredita que foi esse oxigênio molecular que foi produzido por radiólise, né? Pela interação de íons com as moléculas da coma, né, da atmosfera, porque a detecção de ozônio é muito baixa, porque uma vez que você irradia o oxigênio molecular, uma dos primeiros componentes é o ozônio. Então o ozônio é muito baixo, então as coisas não se correlacionam. Então finalmente se acredita fortemente que esse oxigênio molecular foi incorporado durante a formação do cometa, e importante porque isso mostra que o cometa também, o nitrogênio molecular, isso mostra que o cometa se formou em temperaturas extremamente baixas e que, além disso, ele nunca sofreu nenhum tipo de aquecimento, autoaquecimento. E, finalmente, um dos resultados muito importantes para a formação do nosso oceano terrestre é a razão de deutério pelo hidrogênio, de átomo de deutério por átomo de hidrogênio, que foi, até então, para cometas da família de Júpiter, dois outros cometas da família de Júpiter, eles se encontravam muito próximo com os valores dos condritos carbonáceos. No entanto, o C77P ele enfraqueceu, junto com já outras medidas de outros cometas, ele enfraquece mais ainda a hipótese de que a água que a gente tem na Terra seja proveniente principalmente de cometas. Então, realmente, a hipótese de que vem de asteroides, o condrito carbonáceos, é muito mais forte. Bom, é isso. Então eu deixo com vocês a conclusão. Então, muito obrigado.